Eu quero ler com vocês aqui Efésios 4, verso 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Grande Criador, que o Senhor possa nos ajudar mais um pouco, enquanto nós meditamos na Sua palavra, simplesmente para fortalecer o coração de cada um que crê no Senhor e que enfrenta as lutas, as lamúrias da vida, mas que permanece crendo em Ti, amando ao Senhor. Fale conosco para a glória do Teu nome. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, todo comentário sobre um só Senhor, eu pensei em falar sobre outra mudança, porque sempre acontece uma mudança. E quando tem uma mudança, as pessoas não percebem. Há um rebuliço, há uma mudança. Deus está fazendo sempre algo por nós. Devemos ver este um só Senhor. Eu penso numa família. É um só Senhor naquela família, porque é Ele o governante daquele lar. Nós temos que ter uma só fé. É um só Senhor e uma só fé. Quantas pessoas querem chegar a Deus com várias fés? E tem hora que a gente olha para o povo que vai à igreja, que dizima, oferta, faz de tudo. E é o que eles sabem fazer. E eles não conseguem ter nenhuma mudança. Porque a questão não é muita mudança só de veste. Não cortar o cabelo. Isso é essencial, sim. Mas a mudança, quando Deus vem e muda aquela fé. Se Jesus não tivesse mudado aquela fé, que eles estavam ligados a Moisés, eles não poderiam ir avante. Jesus veio, revolucionou tudo, porque estava mudando a fé, não mais do cordeiro animal, mas agora o cordeiro humano, que tira o pecado do mundo. E eles não puderam aceitar aquela mudança. Você sabe, no Pentecostes houve mudança. Nunca se ouviu falar que o povo falou em línguas, que havia fagulhas de fogo sobre o povo, mas foi só Jesus morrer, ressuscitar e subir. Logo em seguida nós tivemos o Pentecostes e olha Cristo descendo outra vez sobre o seu povo. Sempre Deus vem a um povo. Ele veio ao povo judeu, os judeus rejeitaram ele. Ele veio ao povo gentil. O povo gentil, ele tem trabalhado por 2 milênios. E ele enviou um mensageiro que trouxe outra mudança. Não foi só a mudança da lei para a graça, a mudança da graça para a revelação. Mas quando você encontra esta revelação, você precisa estar ligado mesmo no Criador, porque esta revelação não tem onde você apalpar. Eu tenho dito isto, quando William Branham pregou que o Cordeiro saiu do trono, você não tem onde apalpar isso, você tem que ter fé, você tem que crer. Quando William Branham diz que a intercessão terminou para revelar os selos, não tem onde apalpar. Você tem que crer, é revelação que Deus deu ao profeta, não é para mim,
Eu criei nesta revelação. Mas Deus não deu a revelação para mim, Ele deu para o profeta. Quando o profeta diz, vigia o sétimo, é a vinda do Senhor, onde as pessoas apalpam, eu prego Mateus 24, 36. Aquele dia e hora, ninguém sabe. Tem pessoas que é enganado com aquilo e acham que é arrebatamento. E não é arrebatamento. Aquilo foi a vinda do Filho do Homem. Deus vindo em carne. Então, são coisas que Deus vem fazendo, vai mudando. E é difícil. Agora você pensa bem, mudar de Jesus para Brana. Nunca houve um choque tão grande como este. Porque mudou do Velho Testamento, que não sabia o nome, e aí chegou o menino, seu nome é Jesus, porque salvará o seu povo dos seus pecados. Você pensa que foi fácil para eles admitir? Não, chamaram ele de demônio. Isso é Beelzebul, não pode. Como que ele está querendo tomar o lugar de Moisés? Ele não estava querendo tomar o lugar de Moisés. Ninguém toma o lugar de Moisés. Moisés já veio, já cumpriu, amém. Ninguém toma o lugar do Elias e do quarto Elias nosso, que foi irmão Brana, ninguém toma o lugar. Não existe um Elias que chega e restaura o que o irmão Brana veio restaurar, com o espírito de Elias. Irmão Brana veio restaurar exatamente aquilo que você apalpa. O batismo nós não sabíamos. Aí ele veio e restaurou o batismo para nós, restaurou a ceia para nós, a posição da mulher na igreja. Bom, ele trouxe aquela restauração fundamental para o povo. Mas o ministério dele não era só isso, tinha que mudar. Agora pensa bem, dentro do ministério de um homem, ter 3 mudanças. Ele vem com uma mudança, ele vem como Elias. Aí logo, ele tem que mudar. O ministério é mudado, porque ele vem com 3 ministérios. Eu sei que alguém pergunta assim, mas não podia deixar para outro homem? Deus quis assim. 3 ministérios num homem só. O que vamos fazer? Elias, filho do homem, são ministérios que Deus estava trazendo para um homem, para que a igreja fosse bem fundamentada, ouvindo um homem. Nenhum de nós ouvimos outro homem. Quando vocês falam em João, nós falamos em João, nós não estamos ouvindo um outro homem. Nós estamos ouvindo o mesmo livrinho que Brana revelou. O 7º anjo revelou, e aquilo ali tinha que alguém comer. Então eu comi, você comeu. Eles querem tirar o livrinho da nossa boca, mas não tem jeito mais. Eu já comi. Tem uns que vomitam o livrinho, mas eu permaneço comendo o livrinho, firme com o livrinho, certo? E se fala em João, ele diz, você é um espírita. É porque eles pensam no João de 2 milênios. Mas o ministério tem que vir quando um termina o ministério, e não é 8º. Marido e mulher são um. Não tem 8º. Eles são um, marido e mulher. A revelação que o William Brana trouxe, que é o livrinho. O livro é o mistério. O livrinho é a revelação. E quem come esta revelação, tem que ter alguém que come. Lá atrás nós vimos que João, na ilha de Patmos, ele teve aquelas visões. E ele comeu o livrinho na visão. Assim como ele anunciou o 7º anjo na visão. Mas naquele dia não tinha 7º anjo. Ele comeu o livrinho, mas naquele dia não tinha o livrinho. Tinha a visão do livrinho.
por isso ele comeu. Então, quando isso acontece, que foi no tempo do irmão Brana, aí sim, o livro, que era o mistério, tornou-se o livrinho, que é a revelação. Aí você pega aquela revelação e come. O povo deveria saber que no tempo do irmão Brana, os Estados Unidos não conseguiu comer o livrinho. Porque o próprio Deus disse para o irmão Brana, não diga a ninguém. E era exatamente a terceira puxada. Era o livrinho. E Brana estava pregando. Brana estava anunciando. Mas não podia dizer para uma pessoa. Sempre é bom você vir. Não diga a ninguém. Ninguém podia saber daquilo ali. Até que chegasse o tempo. Até o 7º selo, não podia ser revelado ao público até que chegasse o tempo. Por isso, irmão Brana, diz ele, nos abriu 6 selos. O 7º não pôde abrir, é o selo da sua vinda. Porque aquilo ali, irmão Brana não podia falar o que era. Deus disse para ele, não diga a ninguém. Aquele dia e hora era o silêncio. Brana não podia falar. Esse aqui, do Monte Pôr do Sol, é o dia e hora. Mas Deus deixou tudo registrado pela ciência. Tudo certinho. Às 18 até 18h28. E Apocalipse 8 diz, e havendo o cordeiro aberto, o 7º selo, houve silêncio no céu por quase. Deus é preciso, é quase. E a ciência veio e provou. E o irmão Brana fala disto. Mas tem gente hoje que não crê. Irmão Brana fala exatamente deste horário, deste tempo, o que aconteceu. E a ciência prova que foi das 18 às 18h28, quase meia hora. Se fosse 30 minutos, não estaria certo com a Bíblia, porque a Bíblia não diz meia hora. A Bíblia diz quase. Se é quase, aquilo tem que cumprir da forma correta. Então são mudanças que a gente vê, que as pessoas não podem perceber aquilo, porque elas não caminham naquela mesma fé, naquele mesmo Senhor. Era Deus no profeta, hoje é Deus em você. Quase que eu não posso nem falar para os outros que é Deus em mim. Se eu falar que é Deus em mim, ele quer ser alguma coisa. Não, é Deus em você. Quem comeu o livrinho foi você. Vamos ficar certo assim, com esse linguajar? Isso não faz nós tropeçarmos. Quem comeu o livrinho? Foi você. Porque se eu comi e você não comeu, não vai adiantar nada. Você tem que ter comido esse livrinho. É a mensagem do dia. Essa é a mensagem do dia. É outra mudança. Não é mudança para piorar. Não é uma mudança para deletar mensagens. Eu tenho dito, se a pessoa bem, eu apagar 3.500 mensagens porque eu preguei errado, eu tenho que dizer, olha, 3.500 mensagens que eu não tive direção de Deus e do diabo, sim. Você já pensou? Eu não tenho que fazer isso. O próprio irmão Brana, eles disseram para o irmão Brana que ele tinha que apagar a fita dele, que ele pregou contra as coisas erradas, e eles queriam ter companheirismo com o irmão Brana, mas se o irmão Brana apagasse aquilo. O rei rejeitado, sem. Então, outro dia à noite, eis que veio um homem me dizer que, por eu ter pregado contra tal coisa, que uma grande denominação, umas 5 delas, disseram, deixaremos de apoiar o irmão Brana e não teremos mais nada a ver com ele. Ou o senhor recolhe aquelas fitas e desculpa-se por elas,
ou nós deixaremos de apoiá-lo. Mas nós tínhamos um mensageiro, nós tínhamos um profeta, que ele nunca ia fazer isso, só para ter apoio. Tem muitos que querem me apoiar. Ele sai de nós e ainda quer que eu aceite o que eles estão fazendo. E aí apague as minhas. Não, deixa apagar deles. Pois eles estão dizendo que estão consertando o que eles pregaram dentro de 16 anos. É muita coisa perdida. É muito tempo perdido. Quer dizer, é muito amor falso. É muita hipocrisia. É muito dizer para um homem, você é isso. Se eu cresce que eu era um querubim e o irmão Brano era o outro. Vocês ouviram isso? Eu nunca preguei isso. Se eu cresço, eu só sei que agora eles estão com a arca só com querubim. Agora só tem um querubim, não tem dois? Só um querubim. Porque o outro eles amaldiçoaram. E quem fez isso foi eles, não fui eu. Meu irmão, eu não sou nada mais do que um homem. Eu não sou nada mais. Se você sabe que eu já ouvi a meu respeito, eu ouvi tanta coisa fina que, meu Deus do céu, me levaria ao céu. Sabe que você é? Você é o ancião de dias. Eu falei, meu Deus, eu vou me iludir com isso? Não, deixa eles pensar. O mesmo que pode me chamar de ancião de dias, me chama de demônio. O mesmo que chama de querubim, chama de falso. É a mesma boca. Então, eu tenho que ter segurança. Eu prego há 50 anos. Pelo menos essa mensagem, já estamos aí com quase 47 anos, pregando só a mensagem, primeira e segunda etapa, e logo a terceira, 20 anos. Mas eu não tenho que apagar nada, nem da primeira e segunda que eu preguei. Se você ouvir mensagem minha da primeira e segunda, eu não tenho que apagar, não fiz nada errado. Eu preguei a Bíblia, eu preguei a mensagem do profeta. Da terceira etapa, eu não tenho que apagar nada. Se eu for apagar alguma coisa das minhas pregações, eu tenho que pegar os livros de William Branham e rasgar. Eu não tenho que apagar nada. Está tudo certo. O profeta foi que pregou. Não fui eu que disse que o tempo tinha que acabar para revelar os seus. Não foi eu, não. É como ele diz aí, você é papagaio. Aí eu só repito. Só estou repetindo. Porque está escrito que é para nós fazer isso aqui. Profetize outra vez. Outra mudança. Eles não aceitam essas mudanças. Profetize outra vez. A questão é que eles querem tomar a bola para ficar no pé deles, para eles profetizarem. Mas já foi. Não tem mais o livrinho. Eu já comi, você já comeu também. Acabou. Por isso que eles estão todos confusos. Porque é um que revela o livrinho. É um que come o livrinho. E é uma igreja só. Irmão, Deus não vai levar para o céu nós com a fé que nós temos. O outro tem uma fé também no irmão Brana, mas é primeira e segunda etapa, não sabe dos selos, não sabe dos trovões, não sabe do novo nome. Deus vai levar essa michorna lá para o céu. Deus vai perder tempo com isso. É uma só fé. Ou eu tenho aquela fé, ou eu fico. Uma só fé. Agora, tem todas essas fés. De primeiro nós sabíamos, fé católica não vai, fé protestante não, fé wesleyana também não, fé pentecostal também não, mas a fé na primeira e segunda etapa também não.
Deus pegou o irmão Branham e deu 3 etapas no ministério dele para que pudesse, através destas 3 etapas, trazer a fé de rapto. É uma mudança de fé natural, de fé de cura divina, para uma fé de rapto. E a fé de rapto é crer que os trovões foram revelados dentro dos 7 selos. Irmãos, talvez você diga, mas eu quero saber como é que é isso. É crer, meu irmão, é crer. Foi revelado. Se você diz, não foi revelado, porque você não crê. E a fé para o rapto está em eu creio que os 7 trovões foram revelados dentro dos 7 selos. Eu creio que o novo nome está dentro dos 7 trovões e foi revelado dentro dos 7 selos. E eu creio que essa mudança de ministério do irmão Branham, de primeira e segunda etapa para a terceira, primeira e segunda etapa, eles falaram bem do irmão Branham. Primeira e segunda etapa falaram bem de Jesus. Mas a terceira etapa não. A terceira etapa pegaram o William Branham e largaram dele. Eu acho engraçado que as pessoas que até liam, vou perder 10 mil de meus amigos. Está cumprindo comigo. Eu já disse, como eu não tenho 10 mil, eu perco 2, 3. Irmão Branham tinha 10 mil dos amigos dele, ele ia perder. Agora, como eu não tenho 10 mil, eu perco 2, 3. É difícil? É. É ruim? É. Mas que eu tenho que apagar minhas fitas? Não. Isso daqui vai até o final. Qualquer mensagem que eu prego Caim, Satanás querendo tomar o lugar de Deus, tudo que eu prego, isso aí, Coré, Datã e Abirão, Acã, na terceira puxada, nós temos Acã. É o Acã, na terceira puxada. Na primeira e segunda, você tem o Datã, o Coré e o Abirão. Mas na terceira puxada, você já tem o Acã, que ele fica com a sua congregação. Ele esconde as suas coisas na sua congregação. E o que ele esconde é exatamente maldição. Porque não podia tirar nada de Jericó. E ele tira e traz para dentro da sua tenda. Agora, vocês não têm que tirar nada da palavra, a palavra é verdade. Vocês creem na palavra. O William Branham veio e restaurou para nós o batismo em nome de Jesus Cristo, que não tinha, existia no tempo do irmão Branham, o batismo em nome de Jesus, que o irmão Branham chama de unicista. E diz, não pode ser Jesus, porque Jesus não pode ser seu próprio pai. É isso que o irmão Branham ensina. Deus não é um como o seu dedo. Deus é uma unidade. É o Espírito num corpo. E quando você é um unicista, você só fala Jesus, só Jesus. Só... O irmão Branham diz, tem que ser Senhor Jesus Cristo. Porque Senhor é Pai. No tempo do irmão Branham, houve só essa mudança. Que eles viviam dando folheto para o povo lá, eu batismo em nome de Jesus. Mas o irmão Branham batizava em nome do Senhor Jesus Cristo. É muito pouca, mas foi uma mudança. Agora, essa mudança para a terceira puxada do irmão Branham, e não poder falar para os outros ainda, não diga a ninguém. Quando a gente sabe de uma coisa, não pode falar para os outros, comicha. Você não pode falar, mas que vontade dá de falar. O irmão Branham não podia falar a primeira, foi comichando até que ele falou. Não diga nada da segunda, ele não aguentou também, falou. Aí a linha do ministério dele embaraçou. Na terceira, Deus falou para ele, nem tente dizer, não é só não diga, e nem tente dizer. Alguém, mas ele tinha gente boa ao lado dele, que se ele falasse aquilo para aquela pessoa, alguém ao lado dele,
Parece que seria bom, mas Deus diz, não diga. Irmãos, era uma coisa que os Estados Unidos não precisava saber no seu dia. Se precisasse, Deus teria dito ao irmão Brana, diga para eles. Mas Deus falou, não diga. Só que Deus não falou para o irmão Brana, não pregue. Aí você encontra a terceira puxada dentro da mensagem. Você encontra dentro dos selos, dentro das outras mensagens, você vai encontrar a terceira puxada. E é a maior mudança. É onde Deus está. Deus não está no primeiro e segundo compartimento mais. Deus está no terceiro. Era assim no Velho Testamento. Chega aqui no tempo do irmão Brana, você tem que saber que Deus está exatamente neste terceiro compartimento. Não diga a ninguém. Então o que eu tenho que fazer? Entrar lá. Eu tenho que entrar. Mas no tempo do irmão Brana, não podia. Nós não somos melhor que o irmão Brana. Todo mundo tem que entender isso, gente. O irmão Brana é um homem de ministério, um homem de fé, um homem profeta, nasceu profeta. Agora, eu vou te dizer, quem nasceu profeta nessa era foi a noiva. Ela nasceu profeta, porque ela é exatamente igual a ele. É a mulher e o homem, é a igreja e Cristo, é o revelado e a revelação. É tão claro essas coisas. E você é a pessoa revelada, você que tem esta fé, uma só fé. Então não me diga esse monte de gente que talvez até melhor que nós, mas não consegue ter a fé que os trovões foram revelados. Se você falar para eles em novo nome, eles te chamam de demônio. E aí se você fala, mas o novo nome é Brana, aí que eles não creem mesmo. Eles estão esperando algo lá para frente, quando isso já aconteceu. O que nós estamos esperando agora é Cristo vir nos ares para buscar a igreja. Cristo não vai pisar mais na terra. O profeta diz que nem no milênio, futuro lar do noivo celestial e da noiva terrenal, pois ele diz, porque o milênio é um espaço de santificação da terra. E na santificação, Jesus, Cristo, não está em nós. Ele tem uma obra de santificação em nós, para nos limpar, mas ele não está ali ainda. Assim será o milênio. É maravilhoso o milênio. Não posso te explicar mais. Só vou até onde o irmão Brana foi. Se o irmão Brana diz isso, você vai lá na mensagem que eu estou te falando, estuda o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal, e você vai encontrar. Agora, nós estamos nos preparando para o rapto, e tem que haver essa mudança. Eu não posso, com a fé da primeira e segunda etapa, está escrito no primeiro selo, 75, com o que temos, não podemos fazer esse rapto. E que fé que temos? Ele diz assim, ó, é difícil ter fé até para a cura divina. Mas precisamos ter fé de arrebatamento. E o fé de arrebatamento está em crer que os trovões foram revelados. E os trovões revelados, meus irmãos, é uma mudança, pois está na Bíblia dizendo, não escreva. Agora vem um homem pregar para nós aquilo que não está escrito. Ele disse que quando aquilo aconteceu lá no Monte Porto Sol, e que ele pegou uma alavanca e abriu a copa da pirâmide, o Espírito Santo revelou aquilo que estava sem escrever. É isso que ele diz no 7º selo. Aí ele vem para o tabernáculo Brana e prega esta fé. Porque de um lado não está escrito, do outro lado é outro lado da moeda. Como que não está? Se não pode aumentar a Bíblia.
Se não pode aumentar, aí irmão Brana mostra em Apocalipse também, creio que é nessa coleção 4, ele mostra, já está lá dentro da Bíblia, só que nós não víamos. Está lá, porque não pode aumentar nem diminuir. A revelação dos 7 trovões não aumenta a Bíblia, não faz. Você lembra daquele rapaz que dizia: o que você está pregando, Brana? Irmão Brana, poderia ser muito bem o 23º capítulo de Apocalipse. Seria um aumento. Seria um aumento. Mas irmão Brana diz: não pode, porque está escrito que você não pode aumentar a palavra de Deus. Mas as pessoas queriam pegar ele, porque a revelação é tão tremenda que eles querem pôr um capítulo ali. Não, assim como os 7 selos aconteceu durante as eras, e os 7 trovões é a revelação daquilo que aconteceu. Entende? Os 7 trovões revela aquilo que aconteceu. Quando aconteceu, as pessoas não viram. João viu lá na ilha de Patmos, mas durante as eras veio acontecendo, mas ninguém viu. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus, conforme anunciou aos profetas seu servo. Então, no tempo do irmão Brana, aquilo cumpriu. Então você vê aí que tem outra mudança e que eles não vão admitir. Porque vocês estão aqui, porque vocês podem viver sem um pastor perto de vocês. Se vocês não tivessem o bom pastor com vocês. E o bom pastor é a palavra. Eu sou um falho, de longe você só pede minha oração, eu vou orar por você, eu sou igual a você, sou pecador igual a você, não tem nada melhor em mim do que tem em você. Somos todos iguais. E se você tem esta revelação, e se você comeu o livrinho que eu comi, então aí nós somos todos iguais. Não tem nenhum melhor que o outro. E se nós, nesse quíntuplo de Efésios, comemos o livrinho, nenhum prega diferente do outro. Por isso, irmão Brana mostra que Satanás odeia esta revelação. Ele odeia o ministério de uma só pessoa. Satanás, diz o profeta. Então, não estou dizendo que nenhum homem é Satanás. Estou dizendo que Satanás não gosta. E falar que o ministério de uma só pessoa foi ontem, é fácil. Quando o irmão Brana pregava, eles podiam dizer: mas foi Pedro. Eles não podiam crer que era ele. E ele estava pregando aquilo ali exatamente porque naquele dia estava cumprindo o ministério de uma só pessoa, e ele dizendo: eles não creem, não aceitam o ministério de uma só pessoa. Isso até hoje, eles não aceitam. Aí eles voltam para o irmão Brana e dizem: uma só pessoa é o irmão Brana. Eu também aceito o irmão Brana. Só que o irmão Brana teve um ministério que Deus disse para ele: não diga a ninguém. E eu te pergunto, quem é que vai falar isso? Eu sei que eles estão esperando ressurreição, que lá na ressurreição, é engraçado, lá na ressurreição, aí vai ressuscitar, vai pregar para povos, nações e línguas. Como? Na ressurreição, quando der a ressurreição, nós já vamos ser transformados e sair da terra. O ministério é hoje. O ministério de comer o livrinho e pregar é hoje. O livrinho é a revelação dos 7 selos. É o livrinho. Aqui está o livro. Esse é o livro dos livros. Só que se não tiver o livrinho, eu não entendo nada desse daqui. A entender que Jesus é Salvador, contar a história de Noé, de Abraão e assim por diante, é contar história. Mas saber por revelação que este livro agora é a revelação, é o livrinho. É o livrinho que João comeu na Bíblia. E tem que haver, neste tempo, alguém que coma. Deixa eles lançarem suas mensagens fora, mas essa daqui você fica em paz.
Então eles diziam, deixa eu terminar, o senhor recolhe aquelas fitas e desculpa-se por elas, ou nós deixaremos de apoiá-lo? Como se um servo de Deus precisasse do apoio de incrédulos. Eu disse, Brana falando, e eu também falando agora. Eu tenho que repetir o que ele falou, certo? Eu tenho que repetir. Profetize outra vez. Então eu vou repetir o que ele disse. Ele disse para o dia dele, eu digo para o meu dia. Eu disse, eu fico com a palavra de Deus. É interessante, eu fico com a palavra de Deus. Se isto exigir tudo da minha vida, eu permanecerei com a palavra. Disse, bem, o senhor não deveria recolher tal e tal fita? Eu creio que ele deve estar pensando assim, Osmar, você deveria recolher essas fitas de novo nome, Cordeiro Céu do Trono, o tempo acabou. Se eu recolher, eu vou ficar que nem vocês mesmos. Voltar para a primeira e segunda etapa. Foi de lá que eu saí, não volto para lá mais não. Foi de lá que eu saí, filho. Eu estive na primeira e segunda etapa, mas já saí. Faz 20 anos que eu saí. Não tenho que voltar, não tenho que tirar minhas fitas. Não, o senhor deveria recolher suas fitas. Eu disse, nunca preguei algo em minha vida que me envergonhei disso. Brana dizendo, e eu também. Nunca preguei algo em minha vida que me envergonhei disso. Não recolho nem fitas, nem discos, nem eu. Permaneço com o que o Espírito Santo diz. E falar de novo nome, HM, faz parte do nome de Deus. E as pessoas ainda tropeçar, porque está escrito o nome de Deus e não está escrito assim, o novo nome. Não pode escrever o novo nome. É o que eu disse ontem, senão você, incrédulo, tinha aceitado. Ele diz, HM faz parte do nome de Deus. Aí você procura em Jesus, tem HM? Não tem. Então não é Jesus. Aí você procura em Brana, tem? Tem. Então é Brana. Então não é nome, porque o nome é Jesus. O nome de Deus é Jesus. Agora, este nome Brana é o novo nome. Irmão, Brana tinha que falar desta maneira. HM faz parte do nome de Deus. E ele diz, Brana significa perfeito, perfeição. Um gentil levaria o seu nome. Está tão claro. Ele não podia dizer, irmão, se ele dissesse assim, um gentil levaria seu novo nome. Acabou. Já estava revelado. Um gentil levaria seu novo nome. Aí todo mundo nos Estados Unidos ou criticaria ou aceitaria. Aí ele já falou que o novo nome é Brana. Mas ele simplesmente diz, um gentil levaria o seu nome, não o seu novo nome. Porque precisa-se de revelação para você ir na Bíblia e ver se pode mudar o nome de Jesus Cristo. Você sabe que você vai encontrar com ele em qualquer tempo. Aquele hino que canta, primeiro quero ver meu Salvador. Você não pode mudar para Brana. Brana é um profeta revelador, Deus em carne do dia. Mas Jesus Cristo é Salvador, curador, é tudo para nós. Porque Jesus Cristo é o corpo, o próprio corpo de Deus. Porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Brana foi gerado por Charles Brana e ela Brana. As pessoas deveriam entender isso. Ou então vamos encontrar. Vou ver Jesus Cristo. Vou ver. Você vai ver Jesus Cristo. E vai ver Brana também. Vamos ver Brana também. Que teve o ministério de Deus na terra no nosso tempo, que foi no tempo dos Estados Unidos. O ministério de Deus, isso quer dizer um ministério infalível. Ele fala na mensagem. É um ministério infalível.
Eu vou te provar quem é que tem esse ministério da infalibilidade. Ele diz, será um profeta tão cabalmente vindicado por Deus, desde o tempo de Enoque até aqui. Quem foi esse? Brana. Nós cremos nisto. Nós cremos no Senhor Jesus Cristo, que é o corpo de Deus. Deus é Espírito. Outra coisa, você nunca vai ver Deus. Nem no céu, nem na terra. Quem me vê a mim, disse Jesus, vê o Pai. Por quê? Eu, corpo, e o Pai, Espírito, somos um. Isto é uma unidade. Por isso ninguém vai no rapto, crendo em trindade, dualidade, ninguém vai. Nem na unicidade. Você tem que crer na deidade, que é a unidade. Você pode ver que Mombrana pregou a unidade, uma mensagem. A unidade de um único Deus em sua igreja. Isso ele podia pregar, porque isso é realidade. É uma unidade, mas não uma unicidade. Unicidade é aquele que é um em si mesmo. Você vai ter que encontrar unidade do Pai com o Filho. Aí o Filho, mas aí vem as perguntas, né? Mas o Filho diz, Deus meu, por que me desamparaste? Se Deus, o Pai, que é o Espírito Santo, não saísse dele, ele não morria. Porque a vida dele, do Filho, era o Espírito Santo. Era a vida dele. Aí o Pai saiu dele no Calvário, para que ele pudesse partir, morrer. Mas ao terceiro dia, olha o Pai outra vez, tomando aquele corpo, sem corrupção. O meu santo não verá corrupção. Antes dos 3 dias e 3 noites, o Pai voltou àquele corpo e eles procuraram Jesus e não acharam. O Pai já havia entrado nele e saído do túmulo. Nunca tenha outra fé. Não te enganes. Há uma só fé. Se nós somos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, que são mestres, todos nós devemos ter a mesma fé de arrebatamento. Grande Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de crer na sua palavra. E não precisa nem explicar muito, Pai. Nós cremos. Assim como cremos que o Senhor veio da Virgem, nós cremos que o Senhor veio no irmão Brana, mesmo que ele foi nascido pelo sexo, mas o Senhor veio para mostrar para nós que o Senhor quer morar numa igreja. E esta igreja é uma igreja que aqui na terra, ela nasceu pelo sexo. Ela recebe agora o Espírito Santo, a vida de Deus, a revelação de Deus dentro dela. Ela come o livrinho que foi revelado nos dias da voz do 7º anjo. E ela é feliz. Em nome de Jesus Cristo. Abençoe meu irmão, minha irmã, em qualquer parte deste mundo, que eles estejam seguros e fortes para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. William Branham segurou a espada, ela continha revelações. Ele ouviu todos os mistérios dos 7 selos e 7 trovões. Quando pensou que era sua morte, ouviu uma voz tão pura e celestial. Isso faz parte do seu ministério, pois essa é a parte adicional. Somente crer na mensagem do dia, somente crer nessa sabedoria. João
Nossa visão vai muito mais além. Se tu quiseres, podes ver também. Pois quando muitos não conseguem ver, o eleito desperta. Esta mensagem que nós temos crido, tome cuidado antes de rejeitar, pois foi o anjo forte que desceu, com um pé na terra e outro no mar, e entregou o livrinho aberto para o sétimo anjo entregar. Este é o livrinho que João correu, estes mistérios reprofetizar. Somente crer na mensagem do dia, somente crer nessa sabedoria. João tem hoje reprofetizado ao eleito da era. Nossa visão vai muito mais além. Se tu quiseres, podes ver também. Pois quando muitos não conseguem ver, o eleito desperta. Nossa visão vai muito mais além. Se tu quiseres, podes ver também. Pois quando muitos não conseguem ver, o eleito desperta. Muito bem, né? Eu creio que cada um que tem a luz da palavra, a revelação, não tem o que temer. Eu pediria a vocês uma coisa para um respeito aos outros, que tem hora que você pode ouvir, você é livre, né? Pode ouvir outros pregarem, e você quer entrar ali enquanto estão pregando e escrever sua fé. Larga de mão. Você não deve afrontar as pessoas. Hoje é fácil ficar afrontando os outros. Então não deve afrontar as pessoas. Assim como a gente não quer que alguém entre na hora que a gente está pregando e venha afrontar a nossa fé. Então não afronte a fé dos outros. Deixe eles em paz. Cada um siga aquilo que crê e vamos deixá-los em paz. Por favor, se você chega a ouvir, que eu não te proíbo de ouvir, eu não tenho esse espírito, não te proíbo. Você é livre, você pode ouvir, certo? Agora, se você quer ouvir uma coisa que te prejudica, que te machuca, é problema seu. Você quer ouvir, vai ouvir. Mas nunca comente nas lives deles qualquer coisa da sua fé, contrariando a fé deles. Deixe eles na fé deles sossegado. Como você não deveria entrar nem numa live da católica ou pentecostal, quem quer que seja, e fazer comentários que é contra aquilo que eles estão pregando. Você fica na sua fé. Eu fico no meu lugar, eu fico em paz no meu lugar. Eu não tenho que combater ninguém. Eu tenho que pregar a palavra. A palavra é o suficiente para o povo eleito nesse dia. Amém? Olha, eu agradeço cada um de vocês. Parece que já faz quase um ano, mais ou menos, que nós não encontramos, né? E graças a Deus que estamos aqui. Um longe do outro, mas estamos aqui. Está muito bom. O local aqui é próprio. Muito bom para nós todos. E temos comido esta palavra. Isto faz bem para nós. Continue comendo. Continue alimentando. Porque você sabe, se você pegar alguma erva daninha e comer, se você morrer, não é culpa minha. Porque você tem livre-arbítrio. Você come se você quer. Certo? Então não combata e também não coma. Você vai comer o que é a sua fé.
Isso é o suficiente para cada um. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado, irmã Eli, por abrir aqui o local para nós e essa garagem muito boa para a nossa reunião. E me desculpe por não poder fazer muita reunião próxima. Eu nem sei daqui para frente como é que vai ficar. A gente não crê no governo, não tem jeito. De uma hora para outra eles podem mudar. De uma hora para outra eles mudam. E tem muita coisa aí na frente para acontecer. Vocês não ficam aí pensando que é só esse paninho na boca, não. Certo? Tem muita coisa aí para acontecer. Tem que estar preparado. Cada um de nós temos que estar preparado. Porque o mundo, cada dia, vai para pior. Esse paninho na nossa cara aí é só para enganar nós um pouquinho. Certo? Só para isso. Fica sossegado. Que vem barra pesada. Para todo mundo. Não é só para crente, não. Porque hoje está sofrendo todo mundo. Não é só crente, é o mundo inteiro. Se fosse o nosso país, nós ia dizer, que coisa, rapaz, é uma maldição aqui na nossa terra, né? Mas é a maldição no mundo, por todo lado. Vírus, enfermidades, por todos os lados. O irmão Branham diz que aqui é um hospital para pestilentos. O profeta já pregou no seu dia. Pensa bem, 50 anos depois. Aumentou muito a peste. Se você vê de 2000 para cá, já aumentou muito a peste. Pensa bem, dentro de 50 anos. Quanto que aumentou a peste? Essa é uma peste natural. O pior é a peste espiritual, que vai aumentando também. Certo? Vai aumentando. Isso vai aparecendo. Em cada tempo que você vive, você vê algo acontecendo que você diz, o mundo está acabando. Irmão Branham pregou, o mundo caindo aos pedaços. Já no dia dele. Hoje, então, nós estamos só a barbatana do mundo, né? Vamos ficar de pé, fazer esta... Vem cá, pastor, faz a oração, encerrando, e nosso agradecimento a todos os irmãos que estão conosco, e cada um, irmão, tem que amar um ao outro, não tem coisa melhor do que você amar um ao outro, viver bem em casa, viver bem com o patrão, viver bem com a patroa, viver bem com o marido, com a mulher, viver bem com o seu pastor. Não tem coisa melhor. Vive em paz. A gente fica aguardando o arrebatamento, mas vivendo em paz. Se você ficar vivendo uma vida agitada, que você não tem fé no que você crê, você não vai a lugar nenhum. Não, você vai ficar mesmo. Então, tem que crer. Querido Deus, nós agradecemos a sua bondade, o seu amor, a sua graça, tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Esse descanso espiritual que o Senhor dá para nós através da sua palavra, esta segurança que temos, Pai, vindicada pela sua palavra, nós só temos que agradecer o Senhor por cada irmão, por cada irmã que está seguro, está fortificado, Pai, e está blindado nesta fé, Pai. Leva nós de volta para os nossos lares, ó Pai, protegendo e guardando cada um aqui, ó Pai, e mantendo nós firmes, Pai, no posto de dever, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amanhã nós estaremos ali em Mogi das Cruzes. Quem puder ir, vai lá fazer uma visita para o pastor Sinival e aproveitar que nós estamos lá amanhã, certo? Vamos adorar a Deus. Deus te abençoe. Amém. A todos do Brasil, Portugal, África, Estados Unidos, Inglaterra, Deus vos abençoe. Muita força e fé.